É hoje, torcida atleticana! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e é claro, separei pra vocês aqui um react sensacional do Jogo Aberto, Renata Fã, Denilson Show, né? O pessoal da ESPN falando sobre essa partida, sobre essa decisão de logo mais, porque o Galo hoje tem que amassar o River Plate com tudo. Eu já vou deixar meu placar, pra mim hoje vai ser 2-0 o Galo. E de vocês? Deixa aqui nos comentários agora, vamos reagir, vamos comentar a esse grande conteúdo que eu tô trazendo aqui agora. Dê só uma olhada no que a mídia esportiva está falando. Estão colocando o Galo como grande favorito para essa noite. A Arena MRV vai estar lotada. Então vamos com tudo. Dê só uma olhada. Antes da Sul-Americana, teremos hoje Libertadores. O Galo recebe o River Plate. Jogaço, duas grandes forças do continente sul-americano. Dois times bem interessantes. Um confronto, um duelo daqueles. Detalhes aqui no Jogo Aberto. Tal do jogo perfeito, Galo. Dia de decisão. Dia de Brasil versus Argentina pela Copa Libertadores da América. De um lado, o Galo busca o segundo título na competição. Do outro, o River Plate já tem 4. Um tempero a mais na partida é que são as duas melhores equipes da fase de grupos. A equipe argentina venceu 5 vezes e empatou uma no Grupo H. Eles somaram 16 pontos. Foram os que mais pontuaram. Em segundo lugar, o time mineiro teve 5 vitórias e uma derrota. Foram 15 pontos e liderança no Grupo G. Outra semelhança entre as equipes são os treinadores, ambos argentinos. Gabriel Milito, 44 anos, chegou na final do Campeonato Mineiro deste ano. Ele venceu o Cruzeiro e já levantou o primeiro troféu pelo Galo. Nas Copas, ele tem se mostrado imbatível, com a equipe chegando à final da Copa do Brasil após passar pelo Vasco. Estamos jugando cosas grandes, cosas importantes. Hay pocos teams que están jugando 3 competencias. Y este grupo lo está haciendo y lo está haciendo con mucha pasión, con mucho amor y sobre todo con mucho esfuerzo. Já Marcelo Galhardo, 48 anos, é ídolo no River. Revelado pela equipe de Buenos Aires, ele jogou mais de 305 partidas. Conquistou uma vez a Libertadores, além de 6 edições do Campeonato Argentino. Já como treinador, entre 2014 e 2022, foram 14 títulos, incluindo 2 Libertadores. Seus feitos renderam uma estátua de 8 metros em frente ao Monumental de Núñez. Agora, 2 anos e meio após uma curta passagem pela Arábia Saudita, o hermano está de volta. São 13 jogos com 5 vitórias, 7 empates e somente uma derrota. Os dois comandantes se conhecem muito bem. Um time duro, como todos que estão nas semifinais da Copa Libertadores. Eles têm um treinador muito bom, nos conhecemos e já nos enfrentamos diversas vezes. Sua equipe tem uma marca registrada pela forma que pensa e vive o treinador. Finalista pela última vez em 2019, o River Plate vem de uma sequência de 3 jogos sem vitórias. Como motivação, caso os argentinos cheguem à final, poderão decidir em casa. A final já foi definida pela Conmebol para o Monumental de Núñez. Já o Galo, que busca frustrar os planos argentinos, chega em ótimo momento jogando na Arena MRV. São 5 jogos de vencibilidade com 4 vitórias e 1 empate. Temos outro objetivo muito grande, que é a Copa Libertadores. E isso também é um sonho muito grande para nós. Pela primeira vez na história, está na final da Copa do Brasil e da Libertadores, vai ser histórico e mais histórico ainda se a gente conseguir ganhar, né? Se for da vontade de Deus, vamos sim realizar esse sonho. O incrível Hulk, muitas vezes as pessoas esquecem da importância dele pela idade, aquela coisa, mas eu acho que quando ele está realmente focado, interessado e numa boa condição física, ele é o principal jogador para o Galo. Paulinho vai muito bem, não é? A gente sabe que tem outros atletas importantes como o Gustavo Scarpa, mas o Hulk, na minha opinião, ele é o coração, é a alma desse time. Ele é a referência do time, né, Loirão? Em todos os sentidos, assim, reclama bastante também a criança. Com a arbitragem.
Bicho gosta de reclamar, hein? Tô pra ver, hein? É que o D'Alessandro Tem que reclamar já falou, mesmo, né? essa arbitragem ruim. A gente falou do Inter ontem, não deu. O D'Alessandro merece moral sempre. Aliás, na vida, nas outras vidas. Concorda ou não? A chegada dele no Internacional agora deu uma mudada no ambiente interno. Você adora falar uma expressão, aspecto anímico, ou seja, ele entrou na mente dos caras. Não. D'Alessandro, parabéns. Não, esse cara... E outra coisa, só um parênteses aqui importante. O D'Alessandro, nessa fase, ele traz a identidade com o Inter, mas traz o profissionalismo, é outra função. Ele já fez isso no... O D'Alessandro, assim, a presença dele tá fazendo a diferença no dia a dia, né? Dos treinamentos ali com o Roger. Agora, o Hulk, que a gente tava falando, Leirão, ele é a grande referência. Ele é a referência não só de liderança, dentro e fora do campo, principalmente dentro do campo, que é onde é o protagonista, mesmo não estando bem, ficou provado isso no jogo contra o Vasco. Ele não estava fazendo um bom jogo, sobrou uma bola, um espaço que ele teve, ele conseguiu fazer o gol, que deu a classificação para a final da Copa do Brasil. Então, assim, o jogo contra o River, acho que o River não vai se expor. Vai usar, obviamente, o regulamento de decidir em casa. É um jogo difícil, time argentino, aquela coisa toda que todo mundo já conhece. Então, o Galo vai ter que fazer um jogo muito mais perto da perfeição. Você citou aí 3 jogadores, Scarpa, Hulk e Paulinho. Esses 3 vão ter que estar num dia muito legal. E acrescenta ainda a saída do Arana. É verdade. Um pouquinho mais de liberdade com o Arana. O Arana também é outro jogador importante, ele desafoga bastante o ataque, apoia muito. Agora, tem detalhe, tanto o Galo quanto o Flamengo na Copa do Brasil utilizaram as vantagens de vencer em casa. Ganharam seus jogos, empataram fora e chegaram na final. Agora a Libertadores é a mesma coisa. A gente sabe que o mata-mata você precisa estudar, entender, fazer essa leitura correta. Exato. O River é um time que tem tradição, tem camisa, assusta, mas o Galo vem muito bem preparado. Tanto é que permanece em 3 frentes, em 3 competições diferentes. A gente tem as prévias aqui para mostrar. Vamos lá. Vamos começar pelo mandante dessa história, o Atlético Mineiro. Olha só. Aí a gente vê que o Milito deve levar a campo um time com 3 zagueiros. É uma expectativa por enquanto. O Everson no gol, aí Lianco, Batalha, que parece que se fixou como zagueiro mesmo, e o Júnior Alonso. Aí no meio, o Otávio, que até cometeu o pênalti, né? Sim, no jogo contra o Vasco. Que pênalti demoraram para ver, né? É. E aí teremos, de um lado, Scarpa, de outro, Rubens, no meio, o Alan Franco, o Guilherme Arana, mas a gente vê que quando ele põe o Rubens, o Arana vai pro meio e tem liberdade. No jogo contra o Vasco, ele fez bastante isso. No segundo tempo. É uma expectativa, é uma prévia. E aí na frente, Paulinho e Hulk. Claro que o Scarpa e o Arana, eles chegam muito próximos dessa dupla, não é? E quando isso funciona, geralmente tem bons frutos pro Galo. Lourão, eu tenho minha dúvida se ele vai começar com o Rubens e com o Arana, hein? Tenho minhas dúvidas. Pode ser que seja só o Arana? E mais um no meio? Isso, eu acho que ele não vai começar com o Rubens e com o Arana. Será que é Fausto? O Fausto Vera é um cara que tem um pouquinho mais de liberdade, o Otávio segura um pouquinho mais na contenção ali no meio de campo. Acho difícil ele usar esse sistema. Pode ser que num segundo tempo, dependendo da situação do jogo, aí ele coloca um time um pouquinho mais para frente. Mas acho que de início, eu acho que não. Eu tenho uma pergunta maliciosa aqui, capciosa. Você, se fosse o Milito, teria coragem de começar a partida com o Daverson no time titular? Loirão, não. Não teria essa coragem, deixaria o Davis para um segundo tempo, para determinado momento do jogo, porque de repente o River jogando fechadinho, você precisa ter essa chegada pelos lados do campo, aí você precisa ter uma referência com uma boa estatura dentro da área, dar aquela provocada, porque o Davis também incendeia o jogo, então eu acho que eu ficaria com o Davis no banco de reserva e teria ele como uma opção para o segundo tempo. A gente vê que o River também está na parada, é um time que não vai bem no Campeonato Argentino, que está na sua segunda parte, e o River é apenas o 8º colocado, mas é uma força muito complicada de ser enfrentada. E aqui temos também a prévia do River Plate, o que o Galhardo pode trazer para essa noite em Minas Gerais. Olha só, o Armani, super experiente, um goleiro bem reconhecido. O Petzela, que voltou para o time do River, é ótimo, não é? Também frequenta bastante a seleção argentina. O Paulo Dias, o Gonçalo Pires, um trio de zagueiros. Aí Bustos, que estava no meu Internacional há pouco tempo, que é um chorinho a coração, viu? É um chorinho a coração, mas o Bruno Gomes está bem agora. Aí no outro lado, o Acunha Enfim, aí o Craneviter, né, que está ali no meio, com o Santiago Simón, com o Nátio Fernandes, que também é um jogador experiente, conhecemos bem, o Galo conhece bem o Nátio Fernandes, né? Tá, e aí na frente, o Colídio e Miguelito Borja, o artilheiro do campeonato. Borja, quem é Borja? Denilson. Será que vai ter toma cara toma? Tá numa fasezinha, viu, filho? Tá fazendo gol essa criança lá, viu?
O Nacho que foi jogador do Galo, né? Agora, Será que tem não sei se você vai me considerar exagerada, mas na minha opinião, no banco de reservas, a estrela do time, legal. Marcelo Gallardo. Esse tem experiência, conhece. Quando ele ganhou, assim, né, uma certa Libertadores de um certo time lá do Sul, fiquei feliz também, né? Ele é a grande estrela do time, eliminou, né, na verdade. Não, ele é a grande estrela do time. Ele tem aí a liderança do Nacho Fernandes, que já atuou no Galo. Será que tem a lei do ex aí? Sei, hein? Que ele também não tá fazendo um bom Amanhã, se Miguelito fizer um gol, você vai ter que reconhecer, vou ter que reconhecer. Pior que ele tá fazendo um gol, né? O Denilson. No Hulk, em 215 jogos pelo Galo, 114 gols, o maior artilheiro do time no século. 16 gols em Libertadores, recordista na história. 17 gols aí onde vocês estão, na Arena MRV, o artilheiro do estádio, e são 42 assistências. É impressionante, né? Conforme o tempo vai passando, parece que ele vai melhorando e vencendo cada vez mais destaque nessa equipe do Galo, finalista de Copa do Brasil, chegando a uma semifinal de Libertadores. E esse cara tá jogando muito, essa é a verdade, tá sendo o nome do Galo já há pelo menos alguns anos, e acho que até um dos grandes nomes do futebol brasileiro aí nessas últimas temporadas, não é, Mário Marra? Não tem a menor dúvida. O Hulk é um ensinamento. Porque ele já chegou no futebol brasileiro já com 34, 35, né? E ele ensina para os mais jovens como cuidar da carreira. Ele faz questão de mostrar, né, assim, o investimento que ele faz no corpo dele. O corpo acho feio isso, mas eu vou fazer a analogia. O corpo é a ferramenta de trabalho dele. E ele faz questão de mostrar, né, que está lá na câmara hiperbárica, que está investindo, que sai do jogo e vai para a nova preparação. Não é nada, isso pode ser assim, isso é bom para clique. É bom para clique, mas é bom para o jovem jogador perceber também como chega a 38, 39, sendo decisivo até hoje. O número de gols dele é incrível. Ele, desde que ele chegou, acho que a gente pode conversar sobre isso. Talvez ele seja o jogador no futebol brasileiro, desde que chegou, o mais decisivo ano após ano. O Pedro tem sido muito decisivo, mas o Pedro agora está fora. O Gabigol foi muito decisivo, mas o Gabigol agora ficou um tempo fora e agora está se recuperando. Como todos Dudu, do Flamengo, talvez ali, Arrascaeta, enfim, né? Que até tiveram uma queda dos últimos 2 anos para cá. Ele é o mais regular, né, Marra? De 2021 Esses nomes para todos cá... têm altos e baixos, são importantes, mas ele é o regular, né? De 2021 para cá é incrível, ele não sai dessa lista. Ele está sempre nessa lista. Breiler, a gente até olha para trás e fala, o cara poderia até ter voltado antes, talvez, né? Para poder ter mostrado mais desse futebol aqui no Brasil, porque é isso. Acho que a gente olha pro Hulk quarta domingo e decidindo e marcando gol e sendo uma estrela aqui, e a gente fala, esse cara podia estar mais tempo aqui, quem sabe, né? Mas tá entregando bastante ainda mesmo, já com quase 40. Não, absurdamente. E o Hulk, no Vasco, em São Januário, ele estava muito bem marcado. Foi cercado, sofreu faltas, a defesa do Vasco tentando irritá-lo, parando o jogo. E no final, aos 37 minutos, ele tira um coelho da cartola na única bola em que teve espaço para girar e bater para o gol. Então isso mostra também que o Hulk, apesar de ser esse cara que se irrita em campo, que reclama com a arbitragem, tá o tempo inteiro focado no jogo e focado nessa bola. E eu vejo que esse pode ser um diferencial do Galo. O Jean ressaltou que o time do Atlético é muito técnico. E eu vejo que até mais técnico que o do River hoje. Porque o River tem jogadores remanescentes de 2018, 2019, que ali foi o auge do Gallardo como técnico do River Plate. Mas agora é um momento de remodelação, até em termos de modelo de jogo. Esse River não se encontrou. E esses jogadores, como o Nacho Fernandes, que passou pelo Galo, Pity Martinez, é um River até meio embolorado ali, que está numa fase de transição que o Galo já passou. O Galo já está mais sob o comando do Milito e tem uma fartura além do Hulk. Não é só o time do Hulk hoje. Tem Paulinho que pode decidir, Arana, Scarpa. É muita gente boa reunida que faz com que o Galo possa ter esse diferencial técnico no individual. Se o coletivo não funcionar tão bem como não funcionou em São Januário, tem esses caras para dar a bola e, quem sabe, num detalhe, decidir o jogo, que o River hoje não tem tantos protagonistas como o Galo. Eu ia falar isso. A gente olha para um time, o River não tem o que o Galo tem hoje, olhando especificamente para o Hulk, né, Marra? Acho que só tem um. Quem, Rafa? Eu acho que o único jogador que poderíamos dizer assim teria condições tecnicamente de fazer algo diferente no jogo de hoje seria o Nacho.
até em função da questão de ser ex-atlético, é um cenário para ele, até imagino um pouco desconfortável, né? Deve ser hostilizado pelo torcedor, por conta da rivalidade do jogo em si, né? Nem tanto pela sua passagem no Galo. É um jogador que tecnicamente pode fazer algo diferente. A dinâmica de jogo do River hoje, imagino, será muito mais voltada para reter os espaços, tirar a condição do Atlético construído que praticamente ter a bola. Para mim, o único jogador que individualmente poderia ser colocado numa prateleira, entre aspas, comparativa, óbvio que não há comparação, mas quem poderia decidir do outro lado, digamos assim, seria o Nacho. O Hulk, ele prova que, como disse bem o Marra, com foco, com dedicação, você pode ter uma longevidade dentro do futebol. É uma questão, sim, de escolha. E ele, sim, reclama muito, é muito caçado em campo, às vezes passa umas partidas em branco, mas ele só precisa de uma bola. E uma bola hoje pode ser suficiente para o Atlético administrar uma vantagem no jogo da volta. Não que... Mas, Suman, eu acho que a questão, Suman, e é o que o Breiler destacava, é o seguinte: quando você entra na abinha ali do Disney Plus e clica no Marvel, tem o Hulk e existem outros super-heróis acompanhando o Hulk. E o Hulk aqui em campo, ele dialoga com os jogadores, se não do mesmo nível, mas ele tem conversa com os jogadores. Sim. Ele conversa com o Arana, ele conversa com o Scarpa, ele conversa com o Paulinho, com o próprio Otávio, então ele não é um super-herói isolado. Eu acho que essa é uma das vantagens do Atlético. Não, sem dúvida, até porque eu acho assim, o Atlético de fato, o River de fato não tem esse cara, né? O próprio Nacho pode até ser que não comece a partida, né? Mesmo eu concordando que ele é o cara mais técnico. Então, eu acho assim, olhando para o Hulk especificamente, tem uma questão que me chama muito a atenção, que eu não tenho surpresa nenhuma ao ver a capacidade de decisão que ele tem mostrado desde que chegou no futebol brasileiro. Porque acho que todo mundo sempre soube da capacidade do Hulk, ou pelo menos quem acompanhava o Hulk jogando lá fora sabia que ele, num cenário do futebol brasileiro, poderia fazer a diferença. O que me surpreende é a quantidade de jogo que ele disputa. Verdade. É o quanto ele está em campo o tempo todo. Porque ele chega ao Brasil com 35 anos de idade e você vai ver, no final daquela temporada ele foi disparado, mas disparado o jogador do Galo com mais minutos dentro de campo. Aí você imagina, bom, agora ele está com 38, 3 anos se passaram. Então provavelmente, ele tendo a importância que tem, ele vai começar a ser poupado. Um jogo aqui, um jogo ali. E aí você vê ele jogando todo o jogo, ele jogando até o final e decidindo, ou quase até o final, e decidindo o confronto contra o Vasco. No Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, você fala, bom, agora tudo bem. Ele tá lá. Ainda que o Galo vá escalar seu time principal, o Hulk, com 38 anos, sendo o jogador mais importante do time, vai ficar no banco. Nada. Ele joga o jogo. Então, é um negócio impressionante. A questão física realmente se sobressai. Como disse o Marra, ele é um exemplo. Ele dá uma aula sobre como cuidar do corpo. Até uma boa comparação, Marra, Breiler, Suman, Rafa. O Felipe Anderson, quando chega ao Palmeiras, chega com aquela sequência de um ano e meio, cumprindo todos os jogos possíveis. Poxa, é um cara que não se machuca, muito mais jovem, claro, também. Mas ele não suportou, né? Início de temporada aqui no Brasil, ele não conseguiu suportar e passou por contusão. O Hulk parece que está acima de tudo isso, Suman. Mário Marra. Acho que você foi brilhante agora. Pronto, resumiu. É incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. E se você observar, assim, eu não sei como o Atlético vai entrar em campo hoje. Eu tenho suspeitas. Eu acho que vai entrar com o Daverson. O campo fica até maior para o Hulk. E ele gosta de mais espaço para correr. E ele fica sendo mais fácil de ser achado. Possivelmente, porque ele vai se movimentar mais. Pensa, ele ainda tem 38 anos. E o time vai mudando e ele vai participando de acordo com o que o jogo vai mostrando. Mais pela beirada, mais por dentro, jogando de costas, tomando pancada. É um jogador que ele ainda entrega demais. E eu acho que hoje vai ter mais metros para correr. Exatamente por não estar... De novo, eu não sei a escalação, é minha suspeita. Exatamente por não ficar como ficou contra o Vasco, muito tempo jogando de costas. Você sabe que aqui o Léo Bertozzi está super à vontade, não é? O Suman, ele está conversando com um, conversando com outro, não é, Gia? Tem as fontes dele por aqui. E a ideia ou a apuração nesse momento é que jogariam Rubens e Arana, certo? Então o Rubens, essa dobradinha ali pelo lado.
Aí seria sem o Daverson. Olha, eu te confesso que eu acho que assim, essa é a dúvida, acho que desde o começo da semana, essa é a grande dúvida sobre quem vai jogar, né? Se vai jogar o Daverson, se vai jogar o Rubens, se o Arana joga na lateral ou se joga ali numa segunda linha como meia criativo. É uma decisão muito difícil, eu não acho uma decisão fácil, sinceramente, né? Porque num lado você ganha no aspecto da criatividade, dos jogadores com capacidade de criar, e o Hulk também faz isso muito bem, né? Então, assim, eu acho que você ter o Daverson e ganhar o Hulk fazendo esse papel mais de criador do que de centroavante. É que tendo o Daverson, você exigiria mais também defensivamente, talvez de Paulinho e Scarpa. Eu acho que se você acaba exigindo de todo mundo, né, um empenho maior, e é óbvio que é isso uma coisa que você não pode exigir do Hulk, embora ele também faça, quer dizer, ele é um cara de uma entrega muito grande o tempo todo, claro que na saída de bola do adversário, mas eu não acho assim, eu não sei os companheiros, mas eu não acho uma decisão fácil, eu acho que as duas escolhas têm as suas justificativas, as duas escolhas seriam boas escolhas olhando para aspectos diferentes, evidentemente. Um você ganha na presença da área, outro você ganha mais na criação. E talvez esse aspecto que o Marra citou, de assim, olhar para qual vai ser o melhor Hulk que você vai ter, possa ser importante. Porque é importante ter o melhor Hulk possível. E talvez, aí sim, o melhor Hulk possível seja com a presença do Daverson, para ele poder justamente se movimentar mais e fazer mais um papel de criação do que de um homem final ali, do que com o Rubens. E aí dentro dessas escolhas também, Rafa, o que o River vai apresentar, porque como você falava, podem ser 3 zagueiros, mas pode ser uma linha com 5 defensores, né? Então qual seria a melhor opção também ofensivamente para o Atlético diante dessa situação que o River deve impor aqui, Rafa? E a presença do Meza, Bruno, se ele for titular no time do River essa noite, não significa necessariamente uma mudança de esquema, né? Pode ser mais um volante e você ter linha de 5, você pode botar o Colite fazendo um papel de recomposição, uma segunda linha de 4 e só Borra na frente. Essa variação no River, ela é possível até provável. Acho até, inclusive, que a dinâmica do jogo deve mostrar isso. O River num 5-4-1, né? Marcando o Atlético com a linha mais baixa possível. Agora, o Jean falou sobre o que a gente pensa sobre essas possíveis variações táticas para o jogo dessa noite. Nós temos que partir de algumas lógicas, né? O ideal é que você consiga imaginar, planejar o seu jogo com a mente do técnico adversário. Se o Milito pensar, olha, eu acho que o Galhardo vai imaginar que eu vou manter o time que eliminou o Vasco na Copa do Brasil, com essa linha de 5, o Otávio um pouco mais recuado, mais jogadores técnicos por dentro, muitos canhotos de construção, ele deve achar que eu vou manter o time que deu certo no fim de semana, então eu vou surpreender. E aí, de repente, é o caso de jogar o Daverson, como disse o Marra. Porque você bota duas duplas muito fortes, de diálogo, de entrosamento. O Paulinho com a Arana pela esquerda, o Hulk com o Scarpa pela direita. E tem um cara de centroavante lá fazendo a referência, segurando a linha defensiva do adversário. Os melhores momentos do Atlético em casa, em competições de mata-mata recentemente, foram quando o time em campo teve essa formação. Com o Daverson mais infiltrado e jogadores de lado dando esse suporte, essa velocidade de construção pelas pontas. Eu acho que seria o mais indicado para você trazer um fato novo para o time adversário, Bruno. Torcida atleticana, hoje é dia de guerra, hoje o Galão vai pra cima do River Plate com tudo e só a vitória interessa. Eu tô na expectativa 1000, espero que hoje o Galo, né, esse homem que tá aí, o Hulk, possa decidir novamente. O River Plate vai querer vir pra cima, né, do Atlético Mineiro, só que o Galo tem que ter, ó, a cabeça no lugar, mental bom e torcer pra que a Arena MRV, né, os torcedores atleticanos que tiverem seu estádio, tiverem dentro do estádio, ajude o Galo, cante, não pare de cantar. Né? Vamos ajudar o Atlético de todas as formas pra gente sair da Arena MRV classificados, que é o que todos nós queremos. Eu tô confiante, né? Tô torcendo para que hoje seja 2-0 o Galo. O time do Atlético, Gabriel Milito, vai colocar o que tem de melhor. Guilherme Arana, Paulinho, Scarpa, Hulk, né? Zaratio, né? Batalha, ou Celianco na zaga tirando tudo. Então é isso, galera. Eu tô muito confiante e peço para vocês ter confiança também. Eu tô indo nessa. Lembrando que a qualquer momento estarei de volta. Então se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal. Deixe esse like humilde e, é claro, me diga a cidade que vocês moram. Eu prometo responder a todos vocês. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!